Olá, meus amigos, tudo bem? Certa vez eu me peguei pensando sobre a vida, a morte e o sofrimento. Estava eu preparando um sermão para o Dia de Finados e em algumas pesquisas na internet encontrei então um artigo de uma psicóloga onde ela falava justamente sobre isso. Mais propriamente, ela tratava sobre o período do luto e do sofrimento anterior a isso. Ela falava então no seu texto em como o ser humano é egoísta em querer para si uma pessoa que esteja em sofrimento. E ela dava o exemplo, e eu quero exemplificar agora com um testemunho real meu. Minha mãe passou por um período de doença e após uma cirurgia ela voltou com apenas 1% de chance. Aos olhos da medicina, ela não tinha chance nenhuma. Mas nós nos apegamos a esse 1% que eles deram de chance e oramos incessantemente para que ela experimentasse o milagre de Deus e retornasse. Só que nós gostaríamos que a minha mãe voltasse bem, voltasse curada, sem sequelas. E para nossa surpresa, minha mãe voltou. Mas ela não voltou em perfeito estado. Minha mãe voltou sofrendo, sentindo dores que nenhum remédio podia tirar a dor. Voltou cheia de debilidades e uma pessoa independente como ela era, passou a ser uma pessoa totalmente dependente da ajuda dos outros. Tudo aquilo que ela desejava precisava da ajuda de outros. Tudo aquilo que ela queria realizar precisava da ajuda de outros. E então, durante tempos, nós agradecíamos a Deus por ter a minha mãe conosco, por vê-la ali conosco com vida, mas sem pensar no sofrimento que ela estava sentindo. E é então que eu volto ao texto dessa psicóloga. Ela falava assim, que é muito sofrimento nosso, que estamos bem, saudáveis, sem problemas, querer e orar, clamando a Deus, ou ao que quer que seja, para que as pessoas permaneçam vivas conosco, ainda que estejam em sofrimento, ainda que estejam privadas de liberdade, ainda que sejam totalmente dependentes de outras pessoas, e querer que pessoas que antes eram como pássaros livres agora se tornem pássaros aprisionados, porque nós dizemos amá-las acima de todas as coisas, porque nós queremos a companhia delas, ainda que vendo e testemunhando do seu sofrimento. E ela dizia: que amor é esse que quer o outro presente, ainda que lhe custe a felicidade? Que amor é esse que quer a presença do outro, ainda que isso lhe cause sofrimento? E ela fazia uma analogia de que nem sempre a morte é um motivo de tristeza, que nem sempre a morte é um motivo de perca, que nem sempre a morte quer dizer um fim. E ela fazia então, continuando essa analogia, o comentário de que por vezes a morte é um descanso. Por vezes a morte não é um fim. Por vezes a morte é uma libertação. E não que eu acredite em vida após a morte, pois você conhece as minhas mensagens, mas pensando em tudo aquilo que Deus pode realizar, que Ele é o doador da vida, que Ele é aquele que há de ressuscitar os mortos, que Ele é aquele que há de acabar com o pecado e de fazer com que todas as coisas ruins cessem. Pensei eu então, que fé é essa minha de querer comigo alguém que esteja sofrendo? Que fé é essa que não é capaz de entregar a Deus a vida de uma pessoa e até as minhas próprias vontades por um capricho meu de querer ao meu lado alguém que esteja sofrendo? Eu entendi que Deus tem os seus planos,
que toda pessoa tem o seu tempo nessa terra e que nós precisamos entregar tudo nas mãos de Deus. Eu lembro que num determinado dia, que foi o dia da morte da minha mãe, eu pude entender tantas coisas e eu glorificava a Deus porque eu sabia que Deus era bom, porque eu sabia que até ali Deus tinha me permitido viver com a minha mãe, desfrutar da companhia dela, e eu tinha entendido de que não estamos aqui para viver eternamente ainda, mas de que Deus pode realizar propósitos independente da situação que nós estejamos. Eu lembro que naquele dia eu dei glórias a Deus, porque eu sabia que a vontade de Deus ela era fiel e permanente, ainda que não de acordo com a minha, mas eu deveria dar graças a Deus porque Ele era bom. E eu lembro que naquele dia, então, a minha mãe descansou, 2 anos e 4 meses depois do milagre do 1%. Mas o que eu quero dizer para você? Nós precisamos aprender a entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Nós precisamos entregar nas mãos de Deus as nossas ansiedades, os nossos desejos, os nossos pedidos de milagres e entender que Deus é o controlador de todas as coisas. Não é fácil perder quem nós amamos, não é fácil passar pelo luto, mas também não é fácil passar pela dor. Não é fácil estar sofrendo numa cama, não é fácil estar privado da liberdade, não é fácil ser dependente de outros quando você era uma pessoa independente. Mas Deus pode nos dar forças e renovar o nosso coração e as nossas forças. Deus pode transformar aquilo que está inquieto no nosso coração. E sabe, hoje eu vejo a morte da minha mãe como um período de descanso para ela das mazelas deste mundo, a morte como um período de descanso do pecado, do sofrimento, da dor e de tudo aquilo que este mundo tem a oferecer. Hoje eu entendo que a maior graça que Deus pode conceder vai ser a vida eterna mediante a volta de Jesus. Hoje eu sinto falta da minha mãe, mas hoje eu espero mais do que nunca pela volta de Jesus, para que, assim como outros tantos, a minha mãe também possa ressuscitar pelo poder da volta de Jesus. Eu quero convidar você hoje a pensar sobre alguns egoísmos que nós cometemos na nossa vida, sobre algumas coisas que nós queremos e nem sempre é a vontade de Deus, nem sempre é plano de Deus, ainda que Deus trabalhe através das nossas vontades errôneas. Eu quero convidar você hoje a entregar a sua vida nas mãos de Deus, mas principalmente a confiar de que o milagre que Deus quer realizar nem sempre é o milagre que nós queremos para a nossa vida. E que Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. E que nós tenhamos sempre a certeza que está lá em Filipenses 1, no verso 6. Que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até a volta de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Graça e paz.